amigos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite e a oportunidade de participar mais uma vez da Semana Espírita da Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte. E estamos aqui nesse domingo para falar do grande projeto da vida. Muito obrigado por a participação nessa 38º aniversário da Casa da Fraternidade. Deixo aqui um abraço a todos e espero que possamos ter um momento agradável de reflexão e de entendimento da vida, entendimento do nosso propósito maior e que eu possa contribuir de alguma forma. Bom, antes de entrar, né, nesse tema central, que é esse grande projeto da vida, é bom a gente fazer uma reflexão de que todos nós somos de verdade um projeto divino, um projeto concebido pela sabedoria e pelo amor de Deus, e que como esse projeto divino nós temos já um destino traçado para todos nós. Começamos aqui lá atrás como princípio espiritual e vivenciando essa experiência material, né? Uma jornada que começa muito antes, experimentando todos esses planos da vida material, desde as formas mais rudimentares, né? Absorvendo todo tipo de experiência em cada uma dessas possibilidades, enquanto ainda princípio espiritual, mas construindo as bases daquilo que nós somos hoje, né? Essa trajetória, depois ganhando a nossa autonomia, nessa trajetória do espírito imortal que nós somos, realizando esse nosso trajeto do instinto animal, puramente instinto animal, espírito simples e ignorante, mas já espírito com E maiúscula, já com individualidade, já com autonomia, e nos conectando às leis da natureza, né? Nos conectando à razão que nos proporciona viver nessa lei do livre-arbítrio, em que nós podemos escolher, fazer as escolhas, mas também nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos, né? Nos capacitando cada vez mais ao discernimento e à escolha rumo ao nosso destino angelical, né? Destino de espíritos puros, né? Então, com essa compreensão de nós mesmos, daquilo que nós somos, a gente pode olhar para esse tema do grande projeto da vida. A princípio, discutir o que é um projeto, né? Um projeto. Projeto, em sua essência, é um plano, é uma intenção, é uma concepção que visa a realização de um objetivo. Um projeto possui etapas, possui desafios, depende de recursos e visa uma finalidade. A gente vê que o próprio Jesus, no pedir e obtereis, ele já ali nos ensina a concepção de um projeto, porque na medida em que você pede, você já imagina, você já cria uma intenção, uma concepção, visando um determinado objetivo. Pedir é um projeto que nós realizamos. No contexto espírita, né, esse grande projeto da vida não é algo aleatório, né? É um plano para a evolução de tudo que existe, onde nós estamos inseridos. No contexto da nossa vida particular, o projeto também não é diferente, né? Esse plano, um plano concebido com vistas a um objetivo que vai diferir, né? Vai ser diferente para cada um, conforme a sua visão do mundo, conforme o seu objetivo, conforme vai se traçar essa concepção do seu projeto de vida. Mas para a codificação espírita, para nós espíritas, lá no livro dos Espíritos, na questão 132, fica bem claro que o objetivo da nossa encarnação, o objetivo da nossa existência por aqui é a evolução do espírito imortal, cumprindo também a nossa parte na obra dessa criação, concorrendo para essa obra divina, para essa obra geral, e buscando alcançar a nossa perfeição relativa, obviamente, né? Mas o projeto ele vai diferir de concepção, vai ter diferentes concepções conforme o pensamento de cada um.
né? Para um materialista de 1.000 ou 2.000 anos atrás, a concepção era outra, o projeto da vida. O projeto da vida para um romano, ele estava definido em obtenção da glória, em ter o nome perpetuado por feitos militares e políticos, né? Para um grego, a busca da excelência, a busca da fama nos jogos, nas artes e na política. Para muitos povos, o projeto da vida era apenas garantir a descendência, deixar um legado de poder, de terras, de genealogia, né? Buscavam se perpetuar na memória dos homens, já que não havia uma perspectiva de imortalidade. O materialista do presente também ainda não compartilha dessa nossa perspectiva da imortalidade. Então ele ainda mantém o projeto da vida dele centrado no prazer, no consumo, na realização pessoal, vivendo para acumular bens, experiência e status, né? Uma preocupação com a longevidade do corpo, com a saúde do corpo, como sendo um bem maior, porque isso aqui é tudo que tem. O materialista entende que aqui, essa vida material, é tudo que ele tem. Então ele precisa gozar, precisa consumir, precisa acumular as experiências, o status e a morte vista para o materialista como o fim de tudo, né? Então é o que caracteriza muito a nossa vida moderna, que é uma vida onde as pessoas estão fortemente influenciadas pelas atividades produtivas, lucro e posição. É incrível que outro dia estava até conversando numa outra palestra e se a gente refletir, a gente percebe que é verdade. Ninguém aqui, fazer palestra espírita é uma coisa que é muito interessante para mim, me agrega muitos conhecimentos, essa oportunidade que me dão. Mas você vai pensar, será que na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, o que nós desejamos para nossos filhos? Ninguém deseja para seu filho que ele seja um palestrante espírita. Todos nós estamos aferrados a um materialismo que permeia a nossa sociedade, que nos envolve, que todos os nossos desejos são também voltados para a obtenção do lucro, das posições, das atividades produtivas, para a competição, né? E o problema é que muitas vezes essa nossa busca dessa competição, desse lucro, muitas vezes leva todos nós a um abandono dos valores morais, vai fazer com que muitas vezes estejamos contaminados por um egoísmo e por uma agressividade que é natural à competição e passa a ser observada, passa a ser vista como sendo um impulso natural, né? Então, muitas vezes esses impulsos de competição vão se fundamentando no nosso ser em detrimento das relações sociais e da vida social, levando muitas vezes o indivíduo a um isolamento, a uma insegurança e criando às vezes uma falta, porque não sabemos muito bem o objetivo da existência, se não esse objetivo materialista, há uma falta de autonomia mental e emocional para esses grandes desafios, né? A competição e o egoísmo afetando a nossa saúde mental e a saúde espiritual, porque para vencermos nós muitas vezes esquecemos nossos valores e como espíritos imortais que somos, isso de uma certa forma nos traz dificuldades, nos traz desequilíbrios, nos traz uma perda de afetividade, uma perda de consideração, de empatia para com o outro, né? E isso é muito engraçado porque, por exemplo, nós temos uma ideia, e eu gosto de ver as histórias da mitologia, nós temos uma ideia aqui de que o rei Midas da mitologia é algo a ser admirado. Quando alguém tem um sucesso na vida material, quando as coisas dão certo, quando ganha dinheiro e recursos, todo mundo fala, ele é um
uma pessoa de muito valor, é um Midas, tudo que ele toca se transforma em ouro, tudo que toca, como se a pessoa fosse uma pessoa de extremo valor e diferencial. Mas lá na mitologia não era bem assim que o Midas era considerado, né? Porque o Midas, na verdade, era um rei e tinha o deus Dionísio, que é filho do deus dos deuses, do Zeus, né? E o Dionísio era aquele que era o deus do vinho, das festas, dos bacanais, do teatro e dos impulsos mais instintivos do ser. E, de certa maneira, ele fazia lá, ele despertava nas pessoas, nos humanos, esses impulsos mais primitivos. E ele fazia suas festas, seus bacanais. E o Midas, esse rei Midas, ele frequentava esses bacanais de Dionísio. Inclusive, sua mãe, em determinado momento, foi levada lá a uma dessas festas e lá se levou a fazer as coisas mais instintivas e complicadas, né, do ponto de vista racional, numa dessas festas. Mas o Midas conhecia o Dionísio e tinha essa ligação, essa conexão com o Dionísio. E Dionísio tinha um professor, que era um velho sátiro chamado Sileno, que o Zeus colocou para que fosse professor do Dionísio. O Sileno, ele tinha uma aparência repugnante, muito feio, muito assustador, uma aparência terrível, mas era muito inteligente, era o professor de Dionísio. E numa dessas festas, o Sileno saiu das festas, se embebedou e se perdeu pelo caminho. Os soldados de Midas o encontraram, naquela aparência muito ruim, assustadora, e terminaram prendendo ele, sem saber de quem se tratava. Mas o Midas, ele sabia que o Sileno era o amigo de Dionísio, professor de Dionísio, e ele vai falar, não, como fazem isso? Não, de jeito nenhum, soltem ele. E vai receber o Sileno no seu palácio muito bem, vai lhe oferecer alimentação, vai tratar bem, ouvir as histórias de Sileno. E Dionísio, preocupado com Sileno, vai descobrir Sileno lá no palácio de Midas, sendo muito bem tratado. Oferece então para Midas a oportunidade de escolher algo, de poder ter algum poder, escolher um poder que ele iria entregar esse poder a Midas. Midas, então, muito ambicioso, muito apegado a esses valores financeiros, materiais, Midas vai pedir para que ele pudesse ter o poder de transformar em ouro aquilo que ele tocasse. Dionísio não acha uma boa ideia e não acha a ideia boa, tenta dissuadir o Midas, mas o Midas estava, de uma certa maneira, dominado pela ambição, né? Então, mantém ainda a sua posição desse seu pedido, e esse pedido foi atendido e foi o início ali da desgraça de Midas, né? Porque um prêmio que, em vez de bênção, se torna numa maldição. Logo a seguir, ele pega uma taça de vinho para beber. Quando bebe o vinho, já começa a sentir uma areia descendo pela sua garganta, porque o vinho estava se transformando em ouro, a taça se transforma numa taça de ouro. Ele, com fome, pega uma coxa de frango e dá-lhe uma mordida e quase perde os dentes, porque tinha se transformado a coxa de frango também em ouro. Suas filhinhas correm até ele, ele tenta se afastar, mas não dá tempo. As meninas se apegam a ele, se abraçam nele, se transformam em duas estatuazinhas de ouro. E ele vê a maldição que ele tinha criado para ele mesmo, né? E vai pedir a Dionísio que o libertasse dessa condição. Dionísio vai falar para que ele vá buscar o rio Estinge, lá o rio dos mortos, e se banhar inteiramente naquele rio para ele se libertar. E o Midas, ele, nos bacanais de Dionísio, existia um outro deus, Pan, que tocava as músicas, talvez as músicas que se assemelhassem a esse pancadão que a gente vê hoje, aquelas músicas de muito mau gosto. Platão já dizia no passado, que a gente conhece um governo pelas músicas que dá a seu povo. Então, a música ela tem uma influência muito grande, muito negativa. Bom, mas
bacanais de Dionísio eram regados a todo tipo de extravagância e também aquelas músicas de mau gosto, aquelas músicas tocadas por Pan, e Pan, certa feita, diz que ele era o melhor músico do mundo. Apolo, que era também o criador da harpa, um deus de beleza, de muito bom gosto e que tocava as músicas clássicas, se ofende com essa colocação de Pan e propõe então que se fosse feito um concurso para se decidir quem era o melhor músico do mundo. Como Midas era amigo de Dionísio, Dionísio escolhe Midas como sendo o juiz desse concurso. O Pan toca lá aquele pancadão dele, aquela música extravagante, ninguém acha muito boa, mas o Midas se afiniza com ele, os seus gostos, a maneira como ele vive, a vibração dele, tem harmonia com aquele tipo de música e ele acha a música muito boa. O Apolo toca então com sua harpa uma música clássica maravilhosa. Quando ele termina, todo mundo aplaude, todo mundo fica feliz. Mas o Midas, que não estava harmonizado, não tinha uma vibração compatível com aquela música elevada, acha que a música não é assim tão boa, escolhe a música de Pan como sendo a vencedora do concurso. O Apolo fica muito chateado com Midas e transforma as orelhas dele numa orelha de burro, porque diz que ele não tem inteligência nem sensibilidade para perceber as coisas mais elevadas. Assim somos nós, muitas vezes, apegados a esse materialismo exacerbado, querendo buscar e conquistar as coisas a qualquer preço. Midas é retratado na mitologia como um rei que não sabia escolher. Muitas vezes nós, na nossa existência, nas nossas atividades diárias, envolvidos por pensamentos outros, por influências diversas, também nos caracterizamos como aqueles que não sabem escolher. Então, na hora de elaborar, de pensar sobre o que seria um grande projeto da vida, é importante que saibamos refletir, saibamos escolher. Porque a riqueza e os valores, muitas vezes eles nos trazem, sim, benefícios, porque é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta importante, mas a gente precisa dar a dimensão adequada, a dimensão correta para a riqueza e para os valores materiais. Emmanuel vai dizer, não Emmanuel, na verdade, está no Evangelho, sobre o título de um espírito protetor, que muitas vezes alguns colocam esse espírito protetor como sendo Emmanuel, mas eu não posso ter essa certeza. Mas lá está escrito, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando considero a brevidade da vida, me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao aperfeiçoamento moral. Então a gente, às vezes, e o materialista em especial, ele aplica todas as energias, todo o seu tempo, toda a sua vida, porque tempo é vida, toda a sua vida, todo o seu tempo, apenas a um bem-estar material que vai se encerrar dali a pouco, ao fim dessa experiência que nós aqui estamos tendo. Diz ainda ele que por um cúmulo de cegueira se encontra pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor sem fim à riqueza e aos gozos que ela proporciona. Então, e ainda se vangloriam de viver uma existência de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros, para a sociedade, para Deus, para o mundo e não para si mesmo. Não para si mesmos, insensatos, ele diz. Ou seja, pessoas que vivem lançando sua energia sem fim, toda a energia, toda a vida, todo o tempo para buscar as riquezas, mas as riquezas que eles buscam, que eles gostam, buscam porque aquilo que lhes traz prazer, aquilo que lhes proporciona uma vanglória, uma felicidade de viver. E depois dizem que todo esse sacrifício, que são pessoas que se sacrificam, são pessoas que... E, na verdade, é um sacrifício por si mesmo, um sacrifício pelo próprio orgulho, pela própria vaidade, e não para os outros, e não para uma vida que possa ser voltada para os outros. Então, o mundo que nos cerca, esse mundo do ego inflado, né, da aparência, dessa cultura do ego, né, um narcisismo como um traço predominante no nosso mundo moderno, tudo
para a imagem, a importância da imagem, né? As redes sociais como um palco de vaidade, de comparação, a aparência do ser acima da essência, né? A essência é totalmente desprezada. Os projetos de vida são superficiais, transitórios e inconsistentes. Transitórios porque visam apenas essa existência material. O orgulho, dizem, hoje não mora mais nos castelos, o orgulho mora nos perfis da rede social e nas postagens de rede social, né? Quanto que a psicologia do desenvolvimento humano, Carl Rogers vai dizer para a gente que assim, as bases para que se possa manter relações humanizadas, uma delas é a escuta ativa, saber escutar o outro, outra a empatia, outra a autenticidade. Então, ouvir com atenção plena, sem julgamento, colocar simpatia, colocar-se no lugar do outro com sensibilidade, autenticidade, ou seja, ser verdadeiro, coerente entre sentir, pensar e agir, né? E as relações saudáveis começam então com essa presença genuína e o acolhimento do outro assim como ele é. O nosso mundo ele é muito representado, mais uma história de mitologia, mas o nosso mundo é representado por essas histórias que trazem para nós informações, trazem para nós reflexões importantes. Um mito de Eco e de Narciso. Eco era uma ninfa muito loquaz, que falava, que contava histórias, e ela vivia junto de Zeus, o deus dos deuses, e Hera, sua esposa. E Eco conversava com Hera e distraía Hera enquanto Zeus saía para namorar as outras ninfas. E Hera descobre isso e fica muito zangada, muito chateada com Eco e a pune, fazendo com que ela não pudesse mais contar as histórias e ser tão locais quanto era, e ela só poderia, a partir de então, repetir as últimas palavras de uma frase. Então, hoje o dia está bonito, ela só podia fazer isso. O Narciso, ele era também filho de uma ninfa com um deus, e ele cresce ali admirado pela própria beleza e incapaz de sentir empatia ou amor pelos outros, né? Em determinado ponto ele se encontra num bosque e Eco se apaixona por ele, pela beleza dele, uma beleza estonteante, mas então ele diz: que bosque, que dia lindo, maravilhoso. Ela: maravilhoso, maravilhoso. Que local agradável. Ela: agradável, agradável, mas ela não consegue entabular um diálogo com ele. E ela então tenta abraçá-lo, ele que não tem empatia por ninguém. Quando vê ela avançando, tentando abraçá-lo, ele a rejeita com muita energia, e isso faz com que ela fique ali consumida por aquela rejeição, e ela vai definhando, consumida pela rejeição de Narciso, vai se transformar numa pedra em que sobra apenas sua voz, o eco, né? O eco que nós conhecemos. E uma deusa da justa medida, Nêmesis, vai ver o que aconteceu e vai ficar chateada, ou deusa da vingança, talvez, chateada com Narciso, e leva ele até um lago, faz ele apaixonar-se pelo próprio reflexo. Preso ali numa conversa estéril consigo mesmo, também vai definhar, incapaz de se relacionar com qualquer ser, se transforma numa flor, a flor de Narciso, que é venenosa. Aqui a gente tira lições porque o mico de Eco e Narciso representa muito bem a nossa sociedade. Primeiro, uma sociedade em que as pessoas, assim como Eco, só repetem o que ouvem dos outros, só repetem o que os outros falam, não conseguem articular o pensamento, não conseguem pensar por si mesmos. E uma sociedade também, por outro lado, de narcisos, pessoas que só admiram a si mesmos, só cuidam de si mesmos, desprezam as outras pessoas, não têm empatia por ninguém. Então, uma sociedade que não consegue dialogar entre si, como Carl Rogers disse para nós, que a relação humana depende de uma escuta ativa. Uma sociedade em que não há uma condição simétrica de fala e de escuta. Eco sem voz, Narciso sem entendimento, sem empatia, o entendimento fracassa. Essa é a nossa sociedade. Muitos que falam
só o que os outros falam, não conseguem ser compreendidos dessa maneira, porque não há autenticidade. E muitos que não têm empatia, que só querem saber do que pensam e não estão preocupados com os outros, não há entendimento. Essa capacidade de ouvir e de entender representa muito bem essa nossa sociedade materialista que permeia a nossa vida. Mas o que é a vida? O que é a vida para nós, espíritas? Faço a palestra para os espíritas, a fala é voltada para nós, espíritas, mas, obviamente, aquele que não seja espírita pode entender muito bem o que pensamos e qual é o pensamento. No sentido espírita, a vida é essa manifestação do espírito eterno, do espírito imortal, né? A vida não se restringe a uma existência corporal. A vida, ela é a essência do ser, né? As reencarnações são múltiplos capítulos desta única e grande vida do espírito. Cada existência, um degrau, uma escola, uma oportunidade preciosa dentro desse projeto maior. Não há desperdício, não há acaso, tudo tem um propósito evolutivo. E aí a gente vê que há uma importância muito grande da vida presente, da vida atual, deste momento que vivemos, porque é no agora que esse projeto da vida se manifesta para nós, porque o passado já foi uma lição aprendida. O futuro é a colheita daquilo que plantamos hoje. Mas é a ação no momento presente, a transformação, o progresso de tudo que é resultado de tudo que acontece, de tudo que fazemos aqui no presente. Qual é o grande projeto da nossa vida hoje? O Espiritismo mostra para nós que esse projeto ele existe. E ele é o mesmo para todos nós, que é o projeto da evolução do espírito imortal, em direção à perfeição relativa, né? Esse grande projeto de vida não são apenas sonhos pessoais ou realizações momentâneas. O projeto se trata de algo muito mais profundo. É um projeto divino para nos transformar em espíritos perfectíveis, próximos à perfeição, e em filhos conscientes de Deus, capazes de amar, de servir, mas dentro de um caminho de evolução espiritual, que ele é progressivo, que requer de todos nós perseverança, não um perfeccionismo imediatista, não temos que estar prontos agora, mas requer de todos nós uma direção, um sentido, uma perseverança, para nos aproximarmos daquelas características que são as características do homem de bem, um ideal a ser buscado gradativamente, né, com a necessidade de um esforço continuado de todos nós, sem pressa, obviamente, mas sem pausa, né? A gente vai perceber, então, que nós, dentro desse projeto, que é um projeto para todos nós, para muitos que não compreendem esse sentido da vida, é uma vida sem sentido, mas nós sabemos que o sentido da vida é essa evolução do espírito imortal que somos. Também compreendemos que nós não somos meros espectadores, nós somos co-criadores, trabalhadores ativos nesse grande projeto da vida. Resta saber como nós vamos nos encaixar nesse projeto, como trazer esse grande projeto da vida para a nossa realidade, para a nossa vida, né? Primeiro, a gente ter alguns pontos para que a gente possa se encaixar nesse projeto, para que a gente possa trazer esse projeto divino para o projeto da nossa vida individual. Primeiro, a compreensão da vida de Deus e de suas leis, né? Compreender que a vida, a existência é regida por leis de amor, justiça, caridade, buscar compreender essas leis, buscar aplicar essas leis como sendo uma bússola da nossa existência. Depois perceber a interconexão, perceber que ninguém vive para só. Todos estamos conectados, todas as nossas ações afetam os outros e pelas ações deles nós também somos influenciados. Essa inter-relação, essa solidariedade, essa fraternidade são fundamentais, é a chave para o sucesso do nosso projeto. Joana tem uma fala que ela diz: para saber como estás, basta saber com quem andas. Então, essa interconexão, com quem andamos, quais são os ambientes que frequentamos, o que ali nós compartilhamos, o que dali nós absorvemos, com quem andas. Essa interconexão, perceber essa interconexão para nos encaixarmos
nesse projeto, para encaixar esse projeto maior no projeto da nossa vida individual. Depois, saber enfrentar as dores e os sofrimentos, compreender que são desafios. Dores, sofrimentos, eles são muitas vezes incompreendidos, mas eles são apenas desafios, são ferramentas de lapidação, são ferramentas de resgate, de aprendizado para esse espírito imortal. Depois, o nosso autoconhecimento e a nossa transformação. É importante que a gente possa refletir quem eu sou. Quem sou eu? O que eu estou fazendo nessa oportunidade existencial? Como que eu posso ser uma versão melhor de mim mesmo? Né? Uma versão melhor de mim hoje, né? Porque hoje é o que eu tenho nas minhas mãos. Como hoje eu posso transformar a minha vida? Como hoje eu posso fazer com que eu esteja mais ajustado a esse projeto? A nossa felicidade depende dessa nossa adesão a esse plano de evolução do espírito imortal que nós somos. Né? O espiritismo, de certa maneira, nos liberta desse jogo enganoso de sensações, dessas ambições da luta pelo poder. O espírito ele é aprendiz dessa sabedoria de Deus em atividade contínua no seu crescimento. Né? Então é importante a gente ter essas ideias, dessa forma estarmos encaixados nesse projeto, nesse grande projeto da vida. E fazendo assim com que esse grande projeto da vida esteja também, de uma certa maneira, estejamos encaixados nesse grande projeto da vida com os nossos projetos individuais da nossa vida, aproveitando estas maneiras de nos ajustarmos a esse projeto. Para fechar, eu quero contar uma história que é uma história de um personagem de uma série de televisão, né? O seriado se chama This Is Us, e lá no seriado tem um personagem que se chama Miguel. Lá no final da série, não sei, deve ter tido uns 60 capítulos, mas lá no final da série, num dos últimos capítulos, tem um capítulo que trata de Miguel. E o capítulo tem o nome Me Pergunte Mais Tarde, ou tem o nome Miguel, não me lembro. Mas a tônica do capítulo é essa, Me Pergunte Mais Tarde, porque Miguel sempre foi na série um coadjuvante, não era um principal, mas ele se casa com a viúva da série, uma das pessoas principais da série. Ele atua como pai, muitas vezes rejeitado, muitas vezes não aceito, daqueles filhos da esposa que é um dos personagens principais. Os filhos também são personagens principais. Miguel, como um personagem coadjuvante, ele era amigo do esposo daquela personagem principal, e ele tinha uma amizade muito grande, tanto que depois do falecimento do esposo dela, ele fica anos se relacionando com ela sem querer trair a memória de um amigo, mas depois de muitos anos eles terminam se decidindo ficar juntos e tocar a existência dessa maneira juntos. E Miguel sempre aparece na série como sendo um coadjuvante, mas alguém precisa de alguma coisa, Miguel ajuda. Tem uma dificuldade, Miguel auxilia, Miguel apoia. A esposa fica doente, pega um Alzheimer, Miguel está lá participando, passo a passo, na evolução da doença, apoiando e sendo o personagem principal nesse apoio. E várias vezes, então, nesse episódio, tem um momento, porque Miguel era filho de costarricenses, ele era imigrante nos Estados Unidos, o pai dele era da Costa Rica. Tem um momento da série que mostra ele num conflito com o pai, porque o pai dizia que ele estava ficando adeso aos objetivos do americano, pensando que ele era um americano e que ele estava abandonando os valores do país dele. Em determinado momento, nessa discussão com o pai pergunta para ele: quem é você? Quem é você? E aí ele responde: não sei ainda, me pergunte mais tarde. Em determinado momento, que ele estava no início da relação com essa esposa do amigo, com quem ele vem depois a se casar, e estavam num bar conversando, e ela vira para ele e fala: quem é você?
E ele diz para ela, não sei ainda, me pergunte mais tarde. Então, o capítulo que mostra a história do Miguel se chama Mais Tarde. Mais tarde porque mais tarde, você vai ver que aquele coadjuvante ele era uma peça fundamental, uma peça principal no conjunto daqueles personagens. Você vai ver que a ética, o comportamento, a maneira com que ele ajudava, a maneira com que ele conduzia a existência dele, fez com que ele pudesse se transformar num pilar de todos aqueles personagens. Fez com que a vida deles pudesse ser melhor, graças ao comportamento dele, comportamento positivo, comportamento não ambicioso, não exclusivista, não cuidando de si, mas cuidando de todos. Então, assim, acho que a gente tem que tentar, de alguma maneira, nos ajustarmos a esse grande projeto da vida, de maneira que a gente possa, passo a passo, dia a dia, momento a momento, fazer alguma coisa positiva para que mais tarde, quando alguém quiser saber quem nós somos, esteja ali escrita a nossa história, esteja a nossa história falando por nós, e para que todos possam perceber que realmente nos encaixamos o projeto da nossa vida nesse grande projeto da vida maior, esse projeto de Deus para a nossa evolução como espíritos imortais. Então, aproveitando, a gente finalizando aqui, agradecendo essa oportunidade, eu vou só terminar com um poema de Mário Quintana que se chama Hoje. Na convivência, o tempo não importa. Se for 1 minuto, 1 hora, 1 vida, o que importa é o que ficou desse minuto, dessa hora, dessa vida. Lembra que o que importa é tudo que semeares colherá. Por isso, marca a tua passagem, deixa algo de ti, do teu minuto, da tua hora, do teu dia, da tua vida. Então, que nós possamos deixar algo de nós positivo, contribuir para que mais tarde as pessoas possam saber o que fizemos, como contribuímos, como auxiliamos, como conquistamos essa empatia no decorrer da nossa existência. Obrigado a todos, que esta Semana Espírita possa ter sido esclarecedora para todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.